Romanos capítulo 11, o versículo 36, nós lemos assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Eu gostaria de pedir que você, por um instante, parasse e pensasse um pouco sobre tudo aquilo que nós chamamos nosso. Me refiro a coisas que nós temos, bens, posses. Eu me refiro àquilo que nós somos, me refiro a habilidades que nós temos, mas tudo que nós chamamos de meu. Talvez sua casa, veículo, família, saúde, em alguns casos até beleza física, assim como eu, por exemplo. Nem todos somos abençoados. Olhando assim, percebemos que nem todos são tão abençoados quanto esta igreja. Na verdade, essa igreja é a igreja mais linda do Brasil, talvez do mundo. Mas pare um pouquinho e pense no seguinte: de acordo com o que nós lemos aqui em Romanos 11:36, tudo pertence a Deus. A sua beleza pessoal pertence a Deus. A sua feiura também pertence a Deus. Não estou falando que ninguém aqui, mas se fosse o caso, alguém está ouvindo na internet, né? Ouvindo a mensagem: você é feio. Pois é. Pertence a Deus. Tudo que nós temos, somos, é de Deus, que Ele nos empresta. Ele nos empresta, e mais do que nos emprestar, Ele nos coloca como mordomos. Como mordomos. E Deus pode, de acordo com a sua vontade, pode tomar tudo de volta. Estou dizendo que Ele vai fazer isso, mas pode ser que nos seus planos, nos seus desígnios, Ele pode retirar aquilo que nós temos. Nós não somos donos de absolutamente nada. Nosso Pai, Ele é generoso, nos concede muitas bênçãos, mas às vezes nós agimos como crianças mimadas, que esquecem de onde tudo vem. Muito fácil nossos filhos, nossas filhas achar que porque os pais têm alguma coisa, que aquilo é deles. Não, isso aqui é minha casa. Não, não é sua casa, a casa dos seus pais. Você é lá como um hóspede, um morador temporário. E muitas vezes crianças perdem visão disso. Eles começam a achar que aquilo é deles. Muitas vezes crentes fazem isso. Começam a achar que aquilo que pertence ao nosso Pai é nosso por direito. Pertence a nós, na realidade pertence a Deus. Então pergunte-se: o que é que você tem? Não quero que você me responda, mas contemple o que você tem que não veio de Deus. O que você tem, o que você é, qual talento, habilidade, posse, seja o que for, que não venha de Deus, que não é dado por Deus. Então nós temos que reconhecer a nossa identidade como, sim, filhos de Deus, e tudo aquilo que o nosso Pai Celestial nos empreste, nos concede, ou nos coloca encarregado como mordomos, tudo flui dele, e como nós lemos aqui, é para ele, e vem dele. Então é uma ilusão acharmos que nós temos posse alguma. E hoje eu quero trazer uma mensagem: a ilusão da posse. A ilusão da posse. Tudo é dele. Olha comigo no Salmo 24, versículo 1. Nós vamos ver que Deus, não que a gente precisava aprender isso, acho que nós já sabemos, estou só reafirmando aqui o que já é conhecimento de todos nós, mas Deus é dono de tudo.
Deus é dono de tudo. E existem vários lugares nas Escrituras que poderíamos ir, mas vamos ficar aqui com o Salmo 24, versículo 1, que diz simplesmente: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então diz tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que tem na terra, tudo é de Deus. Aí continua, o mundo, a terra, o mundo, mas também não só a terra, o mundo, mas também aqueles que nele habitam, ou seja, todos pertencem a Deus. Todos pertencem a Deus porque Deus criou todos. E Deus quer salvar a sua criação e enviou Jesus Cristo para que com o seu evangelho da graça, qualquer um que nele cresce pudesse ser salvo. Então Deus está interessado em salvar a todos, porque todos pertencem a Ele. Então é muita arrogância nossa não entender que Deus tem posse de tudo. Mas muitas vezes nós podemos talvez não afirmar ao contrário, mas muitas vezes isso não registra na nossa mente, não registra no nosso coração, e isso é evidenciado com certas consequências. Por exemplo, nós começamos então a negligenciar aquilo que Deus nos deu. Começamos a negligenciar a mordomia por aquelas coisas que Deus nos deu. Nós podemos começar a não apreciar. Não apreciar é outro nome para ingratidão. Nós nos tornamos ingratos porque achamos que não vem de Deus, eu conquistei isso. Eu fiz isso. Eu. Então começamos a não apreciar o fato que Deus é o dono de tudo, está simplesmente nos emprestando, simplesmente nos colocando como mordomos, administradores das coisas que Ele nos dá. E consequentemente nós não honramos a Deus com aquilo que Ele nos emprestou e com aquilo que nós somos, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. Você não teria qualidade alguma se não fosse Deus que lhe deu essa qualidade. Então nós começamos então a não honrar a Deus com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, não honramos a Deus com os nossos talentos e habilidades e dons. Existem dons espirituais, existem dons naturais. A diferença do dom espiritual é que o dom espiritual é dado na salvação. Uma habilidade que você não tinha, você teve após ser salvo. Mas existem dons e habilidades naturais. Talvez música, comunicação, lidar com pessoas. Enfim, existe uma gama de habilidades, mas nós não honramos Deus com isso, porque afinal nós achamos que as nossas habilidades naturais, os nossos dons, são fruto de nós mesmos, e não é. E quando alguém está agindo sem honrar a Deus com o que tem e com o que é, começa a não apreciar e ser grato a Deus pelo aquilo que tem e aquilo que é, e começa a negligenciar o seu papel no plano de Deus, isso é um sinal que mesmo ele podendo falar com a boca que ele crê que Deus é dono de tudo, na prática não registrou no coração e na mente. É algo vazio. São palavras ocas. Deus é dono de tudo, mas o que eu tenho, o que eu sou, é fruto meu, é fruto próprio. E nós deixamos de lado, negligenciando, não honrando, o plano central e crucial que Deus tem em nossas vidas. Central e crucial porque tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus com um propósito. E esse propósito muitas vezes não é honrado. Então não adianta a gente fingir, não adianta colocarmos a carroça na frente dos bois, porque não funciona. Não dá certo e tudo cai por terra. 1 Crônicas 29, versículo 11 fala assim: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há
nos céus e na terra. Então ele é digno de toda a magnificência, o poder e a honra, e a majestade, a vitória e obviamente toda a glória. Por quê? Porque tudo é dele. Então tudo é feito, tudo que ele tem e tudo que ele nos dá e nos concede é justamente para trazer evidente a sua magnificência, o seu poder, a sua honra, a sua vitória, a sua majestade. Com o quê? Com tudo que Deus lhe fez, com tudo que Deus lhe dá, que tudo que Deus nos atribuiu. Tudo isso é para retornar a Deus a honra e a glória, a majestade, a magnificência e o poder. É para esse fim. E se nós não estamos fazendo isso, é porque nós não estamos realmente crendo, entendendo que tudo pertence a Deus. Tudo. Tudo. Nada fica de fora. Se Deus é o dono, então nada disso é permanente. O que você tem hoje, você não pode ter amanhã. Porque não lhe pertence, uma habilidade, um bem, um atributo. Se não nos pertence, então não é permanente. Deus pode chamar de volta. Aí eu pergunto, porque muitas vezes nós nos apegamos àquilo que de fato é temporário. Nós não temos controle. O que e aonde está o seu tesouro? Aonde nós colocamos a preciosidade da nossa vida? Mateus 6, no versículo 19, Jesus falou assim: não ajunteis tesouros na terra. Infelizmente a grande maioria da humanidade faz isso. Corre para cá, corre para lá, faz de tudo para juntar tesouros na terra. Nada contra isso, mas Jesus fala aqui, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aí vem inflação também, aí vem impostos também, e assim vai. Se trabalha, dependendo da sua renda, no Brasil, a sua alíquota de imposto de renda pode chegar a 30%, 40% ou mais por cento. Já imaginou isso? Você trabalha e vai dar quase a metade. Quando a gente estávamos lá na Bahia algumas semanas atrás, o tempo voa, né? Mas enfim, conversando com o irmão Ademilton, conversando sobre carros, né? Ele falou do carro no Brasil, imposto absurdo. É absurdo, é quase 50%. Ele falou, não é 50%. Quanto custa? Vamos supor, um carro custa 100 mil reais. Um pelo outro, o imposto é quanto? Digamos, 50? Então, o carro sem imposto é 50. Então, o imposto é quanto? É 100%. 100%. Então, esquece a traça, o ferrugem e o ladrão. Pense em impostos. A gente trabalha, a gente junta tesouro na terra, aí vem a traça, o ferrugem, o governo, o ladrão e subtrai. Sabe onde isso não acontece? Quando nós juntamos tesouro no céu. Lá não tem imposto, lá ele é multiplicado. Os galardões no céu são multiplicados. Então, para que eu vou gastar a minha vida matando e morrendo para juntar aqui, onde vai ter traça, ferrugem, ladrão e impostos, para levar uma boa parte, se não tudo. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde não tem traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui não está escrito, mas quer dizer também não há impostos. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí eu pergunto, aonde você vê o que é precioso? Aonde você vê o seu tesouro? Porque se você vê o seu tesouro com apenas tesouros da terra, você só vai se preocupar em ajuntar tesouro aqui na terra, onde ele cria asas e voa embora. E tudo pertence a Deus. Tudo é dele, para ele, através dele. Então vamos ter essa mentalidade de que Deus é dono de tudo. E ele manda nos juntar tesouros no céu.
onde ele vai então multiplicar. Olha comigo em Lucas capítulo 12. Deus é dono de tudo e Deus nos empresta tudo o que temos. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nós não devemos medir a nós mesmos ou aos outros pelo aquilo que nós temos. Pela roupa que usamos, pelo carro que dirigimos, pela casa que moramos, por onde frequentamos. Gente, o mundo está cheio de pessoas que se vestem, frequentam e têm coisas que eles não têm condições de ter. Estão endividados até aqui, ó. Muitas vezes pagam caro por isso. E pagam mais caro porque pagam juros e tem dívida no cartão e faz empréstimo para manter. Para quê? Para não só ser visto, mas as próprias pessoas se valorizam pelas suas posses. Então, se eu não tenho X, Y, Z, a pessoa se sente desvalorizada. Gente, o mundo já faz isso, não vamos nós fazer o mesmo. O nosso valor não está naquilo que nós possuímos, nos lugares que frequentamos. O nosso valor está no fato que nós somos filhos de Deus, comprados pelo precioso sangue de Cristo, e Ele nos empresta coisas para que possamos então jogar a glória de volta para o Pai que nos empresta. Se nós nos gabamos daquilo que temos, porque o meu carro, porque o meu trabalho, porque o meu isso e o meu aquilo, a coisa está complicada. Porque não é seu. O seu carro não é seu, sua casa não é sua, suas roupas não são suas, é tudo emprestado. O dinheiro que você tem, que você trabalha, é meu dinheiro, eu trabalhei. Quem lhe deu trabalho, quem lhe deu habilidade e oportunidade de fazer aquele dinheiro que você fala que é seu? Não vocês, é claro, mas as pessoas lá fora do mundo. Não, porque é meu. Não é seu. É dele. Não. Eu dou oferta e o dízimo. Sim, você dá o dízimo, beleza. Os outros 90% também é de Deus. Ele só deixa você ficar, ele lhe empresta. E nós vamos ter que prestar conta disso. Como é que foi que nós... Então assim, 10% de Deus, 90% eu posso sair e fazer o que eu quiser. Posso comprar drogas, eu posso fazer... Não, porque é de Deus. Se você tem um filho e você dá uma mesada para ele. Meu filho, o que foi que você fez com uma mesada esse mês? Mãe, eu saí, viu mãe? Eu comprei tudo em crack. Cheirei tudo, fiquei doidão. Parece que o Júnior já fez isso, viu, irmão? Fique de olho nele. Ele estava dizendo assim, ó. O que você faria? Mas é minha mesada, mãe, pai. A mesada é minha. Meu querido, você trabalhou por esse dinheiro? Não. Quem me deu fui eu. E eu não lhe dou mesada para você sair e comprar drogas? Pronto, muda os personagens. Os pais é Deus e o Júnior é você. Pronto. Não, Deus, mas esse dinheiro é meu. Fala, não, seu coisa nenhuma. Tudo é meu. Tudo que está sobre a terra, toda a plenitude da terra, você é meu, seu dinheiro é meu, sua casa é meu, a calça que está é meu, o sapato, tudo é meu. Muda de figura um pouquinho a coisa, mas é o mesmo princípio. Deus nos empresta, Deus nos confia. Como pai, você dá uma mesada para o seu filho, você quer que o filho use aquilo de forma sábia, talvez junte um pouquinho, gaste com sabedoria. Pois é, a mesma coisa com Deus. Mesma coisa com Deus. Então, muitas vezes nós agimos como crianças e achamos que somos dono de alguma coisa. A Bíblia aqui avisa, nós lemos, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, da ganância, de querer ter a todo custo. Esse desejo desenfreado de ter coisas e possuir coisas para se dar valor, ou achar que o mundo vai nos dar valor. A verdade é que o mundo valoriza a pessoa pelo que tem.
e pelo que ela é. Se a pessoa está dentro dos padrões do mundo, se não estão, recusada. Se você tem um certo portfólio de bens, você é exaltado, elevado. Se você não tem, você é vilificado. Mas não deve ser assim. Não com o povo de Deus. 1 Timóteo 6, versículo 7, diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Alguém está surpreso ao ouvir isso pela primeira vez? Que é novidade para alguém? Todos nós sabemos que nós viemos ao mundo literalmente com nada. Zero, nada, não tinha um centavo, não tinha um chinelo. Nada, zero. E quando nós saímos desse mundo, nós vamos sair com exatamente isso, zero. O seu caixão pode ser de ouro. O seu corpo pode estar vestido com as roupas mais caras do mundo. Mas vai tudo ficar, você não vai levar nada, seja lá para onde que você for. Se você for salvo, você vai para o céu. Se você não for salvo, você não vai para o céu. Mas nem para lá você vai levar nada. Nem para o inferno você vai levar nada, nada. Você vai sair desse mundo do mesmo jeito que entrou, com nada. E, no entanto, muitas vezes nós só nos preocupamos com ganância, avareza, querer mais, querer mais, querer mais. Não há nada de errado em ter mais. Essa não é a questão. A questão é onde você coloca o seu tesouro, aonde está a sua prioridade e o que você faz para alcançar isso. Se você tiver que roubar Deus para passear os outros, ser desonesto, ser um péssimo filho, filha de Deus, não tem problema, porque é para uma justa causa. Que causa? A minha ganância, a minha avareza, as minhas vontades. Não, isso não é uma boa causa. Eu diria que é uma péssima causa. Se tudo vem de Deus, então seja grato pelo que você tem, não seja orgulhoso. É um dos problemas de não reconhecer que tudo vem dele, ele nos empresta. Em vez de aquilo nos tornar humildes e agradecidos, aquilo gera orgulho. Veja o que eu tenho, veja o que eu consegui, veja o que eu granjeei. E você não conseguiu, você não tem nada se não fosse o fato que Deus nos deu. Então o orgulho é um bom sinal de não ter entendido essa questão, que tudo pertence a Deus, e a posse que nós tanto amamos, nos apegamos e desejamos a qualquer custo, nada mais é do que uma ilusão. É uma ilusão, porque nada de fato nos pertence. Então não coloque o seu amor, o seu tempo, sua saúde, a sua vida em busca de riquezas, em busca de dinheiro. Não coloque a sua esperança em dinheiro. Ah, se eu tiver dinheiro, quem tem dinheiro tem tudo. Eu tenho direito eu vou poder ir para médicos, vou poder ter... Gente, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não garante que você vai ter saúde. E hoje em dia está meio complicado, porque às vezes o problema começa aí. Não em todos os casos, evidentemente, mas temos que ter muito cuidado. Então Deus nos empresta coisas que nós podemos sim desfrutar delas. Se você tem um veículo, você não quer dizer que você só pode usar o veículo para ir e voltar da igreja, mais nada. Você não pode usar ele para passear, fazer uma compra, fazer uma viagem. Não. Só pode usar para ir para a igreja e da igreja para casa, mais nada. Claro que não. Podemos desfrutar daquilo que Deus nos empresta, daquilo que Deus nos concede. Lá em 1 Timóteo 6, no versículo 17, está falando sobre aos ricos deste mundo. Aí, quem está ouvindo isso e fala assim, então não é para mim, eu não sou rico desse mundo. Gente, para muita gente, eu digo mais, para a maioria da população mundial, todos nós aqui, sem exceção, somos ricos aos olhos deles. Existem pessoas no mundo, e é a maioria, que a pessoa mais pobre aqui presente é rico quando essas pessoas olham.
Riqueza é meio relativo. Então, quando aqui está falando, manda aos ricos deste mundo, sim, se refere às pessoas que são evidentemente ricas, mas se coloque no meio também, porque dentro da população mundial, todos nós aqui somos privilegiados. Quem aqui comeu 3 vezes hoje? Note que o pastor não levantou a mão. Sou pobre. Pois é. Quem aqui tem um teto sobre a cabeça dele para dormir hoje à noite? Pois é. Quem aqui tem mais de um par de calçados? Bom, a Bia tem que levantar assim, né? A Bia vai abrir uma loja qualquer dia desse. Estou brincando. Gente, tem gente no mundo, e não é pouca gente não, que não tem um calçado. Não tem um. Então entenda, riqueza é relativa. Mas diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Por quê? Porque o que é altivo? Orgulhoso. Prosperidade gera orgulho. Se nós não entendemos o conceito que eu estou falando hoje. Se nós entendemos que tudo pertence a Deus, Ele nos empresta e nos confia certas coisas, então riqueza nunca vai nos tornar altivos. Ontem eu falei com um amigo meu, ele mora no Texas, ele é aposentado já há alguns anos, se deu muito bem no mundo dos negócios, não que ele tinha negócio, era funcionário, alto cargo. E alguns anos atrás, ele aposentou mais cedo, tinha dinheiro, comprou 120 hectares de terra num estado nos Estados Unidos, construiu uma casa dos sonhos deles. Esse irmão, talvez você não vai acreditar, ele é muito humilde. Ele não é altivo, ele não é orgulhoso, ele não se acha. Ele desfruta das bênçãos que Deus ajudou. E ele ajuda muito a obra de Deus em várias formas. Mas quando eu penso nesse irmão, eu não vejo alguém, eu diria que ele é rico, aos meus olhos, certamente. Se for falar com o Elon Musk, ele vai dizer, você é um mendigo comparado com o Elon Musk. Mas a questão não é essa. Mas eu não vejo nele alguém orgulhoso ou altivo. Já eu conheço outras pessoas que não têm uma fração do que esse irmão tem e parece que engoliram, sei lá, são a cabeça assim, ó, para segurar, de tão altivos e orgulhosos que eles são. Qual a diferença? Um entende o conceito que tudo pertence a Deus e tudo que temos e somos Deus nos concedeu e emprestou. E nós reconhecemos isso, e nós damos toda a honra e glória e majestade, nós exaltamos o seu nome, nós nos tornamos humildes perante isso. Essa é a diferença. Então vamos lá. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O que é para eles fazerem? Continua, 18. Que faça bem. O que é fazer bem? Não fazer mal. Não faça mal, não faça o que é errado, não seja maldoso. Faça o bem. Que façam bem. E enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente. E sejam comunicáveis. Esses comunicáveis não é você comunicar. Comunicáveis é compartilhar. Você é rico, Deus lhe abençoou, então seja generoso. Compartilhe. Seja comunicável. Só para frisar, comunicável não é bom de boca, acessível. Não, comunicável é isso. É justamente, faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam. Mas de boa mente, o que quer dizer isso? Reparta com alegria. Não é para repartir. Ajuda, mas é como se estivesse arrancando o dente, torcendo o braço. Tá bom, vai. Não é de boa mente. Aí você vai fazer o quê? Você vai enriquecer em boas obras. 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Que futuro? Para que possam se apoderar da vida eterna. Que não quer dizer para ser salvo. Que está falando sobre, na vida eterna, ter um bom futuro. Se apoderar da vida eterna, de um bom futuro na vida eterna. Que em quê? Galardões.
Porque é justamente isso, enriqueçam em boas obras. Enriquecer nos céus. Agora, isso aqui é para os ricos. Aqueles que têm condições. E ter condições é relativo, mas todos nós podemos seguir a mesma coisa. Todos nós podemos fazer o bem, enriquecer em boas obras, repartir de boa mente e ser generoso. Mas pastor, não tenho nada. Você lembra aquela vez que Jesus estava no templo e viu uma viuvinha pobre colocando 2 moedinhas? Ele falou o quê? Ela deu mais do que todos aqueles ali, ó, dos ricos que vêm trazer do que lhes sobra. Ela deu mais do que eles. Então não é uma questão de quanto você dá, é o quanto você tem, quanto você retém. E isso não é só a ver com dinheiro. Dinheiro é tempo, é talento, é tudo. Eu não tenho tempo para ninguém, não tenho tempo para a igreja, não tenho para evangelizar, não tenho tempo para ajudar um irmão, eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Bom, eu não ajudo um irmão, quanto mais um estranho. Por que eu tenho que ajudar um estranho? Alguém que você nunca viu, talvez nunca vai ver, que tal ajudar? Ah, já sei, não tem tempo, não tem interesse. Pois é, todo mundo tem tempo. Tempo, talento e tesouro, podemos ajudar em alguma coisa. Você não pode ajudar com R$1 milhão? Não, pastor, nem eu. Ajuda com R$10. Ajuda alguém com alguma coisa. Uma vez a irmã Simone estava no centro, veio 2 meninas, 8, 9, 10 anos. Tia, trocado, estamos com fome. Ah, está com fome? Então vem aqui. Sentou no restaurante no centro, pediu uma comida lá, sentou com elas, se alimentaram, e ela pregou o evangelho para elas. No ano passado, só para não ser desfeito pela irmã Simone, passado estava em Aracaju, aí eu cheguei, fui dar uma volta na orla, comer alguma coisa, sentei, ia comer um hambúrguer, minha gente. O pastor come hambúrguer, tá? Só quando tá viajando. Eu sentei lá, pedi meu hambúrguer, quando esperava, veio um rapaz vendendo não sei o que lá. E era lagoano. A mãe tinha mudado para lá e estava lá vendendo umas coisas lá na praia, umas 7, 8 horas da noite. Eu falei, tio, compra aqui, não sei o que mais, estou com fome. Tá com fome? Senta aí. Vou pedir um? Traga 2. Traga 2. Aí nós comemos, conversamos. Eu preguei o evangelho para ele. Ele foi salvo. Tem uma foto, eu tirei uma foto dele. Você pode tirar uma foto? Pode. Tirei uma foto com ele. Ele foi salvo. Eu poderia ter falado, tenho tempo não, estou ocupado. Eu não vim aqui para comer, estou com fome. Todo mundo pode ajudar com alguma coisa. O hambúrguer não é uma coisa extravagantemente, ridiculamente caro. Mas com alguma coisa nós podemos ajudar, com tempo, com preocupação, com cuidado. Então todos nós podemos viver seguindo esse aviso aqui, porque nós somos ricos nesse mundo. Talvez não financeiramente, mas somos ricos espiritualmente. Nós somos ricos em comparação com muita gente no mundo e com muita gente ao nosso redor. Como aquele garoto lá em Aracaju. Eu era mais rico do que ele. Fiz alguma coisa. Mas o importante foi o evangelho. Aí eu dei um panfleto para ele e falei, agora vá para casa e fala para sua mãe. Se ele fez isso ou não, eu não sei. Fala para sua mãe, explique para ela. Está aqui explicado, você explica o que você fez agora, você entender o que eu falei então. Pois é. Façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Eu fui comunicável com aquele meu hambúrguer. Ah, pastor, mas só tinha dinheiro para um hambúrguer. Tem problema, garçom, uma faca. Mas é meu hambúrguer. Não, hambúrguer é de Deus. Ele lhe deu. Não, mas é meu. Não é seu. Toda a terra e a plenitude é do Senhor, inclusive aquele hambúrguer. Graças a Deus, Deus me concedeu 2 hambúrgueres, não precisei dividir o meu, tá? Mas, se necessário for. Então, bens materiais, habilidades que nós temos, são emprestados por Deus. São emprestados.
Olha comigo para Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tudo que nós temos é emprestado, é algo temporário. Eu sei que vocês vão achar difícil acreditar nisso, mas anos atrás eu era ainda mais lindo do que eu sou hoje. E com o passar do tempo eu fiquei menos lindo, apesar de continuar muito lindo, mas eu sou menos lindo. Porque até isso passa, gente. Eu sei que vocês ficam encorajados, ver que parece que o pastor não passa. Pois é. Está pensando, pastor, repita isso até você acreditar. Mas é verdade, tudo que nós temos. Jovens, nós temos... Jovens, note como foi espontâneo. Jovem, nós temos vigor e força. Um dia, esse vigor e força... o Júnior, por exemplo, nunca chegou a ter muito vigor e força, apesar dos seus esforços monumentais, não é? Mas um dia você vai ser ainda mais fraco. Beleza, força... Infelizmente, devido ao estilo de vida e uma série de coisas, às vezes até o intelecto da pessoa passa. Perde a memória, esquece das coisas. Hoje mesmo, eu precisava devolver uns pacotes no correio. Preparei tudo, fui lá, cheguei no correio, abri o baú da moto, esqueci em casa. Fechei o baú, subi na moto, fui para casa. Perdi o tempo completamente. O que foi isso? Deus emprestou memória e Deus tomou a memória. Está tudo emprestado. Tudo emprestado. Tiago 1,17 fala assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Veja que interessante, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Dádiva e dom, tecnicamente é a mesma coisa. Um dom, uma dádiva é um presente, é algo que é dado. É dado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Nós não estamos no alto, nós estamos na terra. Então não vem de nós, vem do alto. E aí, para tirar qualquer dúvida, descendo do Pai. Então está no alto, descendo, e quem enviou foi quem? O Pai. Então quem acha que conseguiu algo com esforço próprio, gente, não existe mérito próprio. Agora entenda, eu acredito que a vida deve ser vivida, e de fato é a ordem natural, em termos de meritocracia, ou seja, você vai ter de acordo com o que você faz, com os seus esforços. Mas entenda, o que eu estou dizendo aqui é que os nossos esforços que nós devemos ter, nossas habilidades e força, vêm do alto. Então não é apenas esforço próprio, é esforço próprio com aquilo que Deus nos deu. E Deus nunca dá, veja bem, Deus nunca dá o produto final, ele dá os ingredientes. Eu vou dar um exemplo do Velho Testamento. A lei de Moisés dizia que quando era colheita, os colhedores deveriam passar uma vez, não voltar e passar de novo, uma vez. Aquilo que caísse no chão ou ficasse no pé, deixa. Para quem? Para os pobres, viúvas, órfãos, necessitados, os estrangeiros, quem está viajando, os peregrinos estão passando pelaquela área, eles pudessem ir lá e fazer o quê? Pegar o que caiu no dia, né? Caiu um mês atrás, caiu no dia, e pegar o que ficou no pé. Milho, por exemplo, vai pegando. Ficou umas espigas ali, volta lá e pega. Não, a lei fala que deixa. Note, Deus não falava para pegar o milho, fazer cuscuz e botar em cima da cerca para a viúva, o órfão, o necessitado, o pobre forasteiro passar e só trazer a colher. Não. Deixe lá para ele ir pegar. Então Deus não dá o cuscuz, ele dá o milho. Então Deus nos dá habilidades
e nós devemos tomar essas habilidades e devemos tomar tudo que Ele nos deu, que Ele nos fez, nossas habilidades, devemos então nos esforçar com aquilo, mas aquilo não é um esforço só nosso, porque tudo aquilo foi Deus que nos deu, a matéria-prima, os ingredientes, foi Deus que nos deu. Então temos que entender e compreender isso sempre, que toda boa dávida e todo o dom perfeito, note que não fala algumas, a maioria, muitas das, toda boa dávida, todos os dons perfeitos, todos vêm de Deus. Deus nos abençoou com habilidades espirituais e naturais. Devemos usar isso para glorificar a Ele. Não roubar a sua glória de Deus e nos glorificar. Olha como eu sou maravilhoso. Olha como eu sou lindo. Olha como eu sou talentoso. Veja como eu enriqueci porque eu sou muito esperto. Veja o que eu granjeei. Veja o que eu conquistei. Olha o que eu fiz. Altivo. Corta as asinhas, baixa o fogo um pouquinho. Não, mas eu estudei. Eu passei anos estudando. Quem lhe deu intelecto? Quem lhe deu oportunidade de estudar em tal estabelecimento? Então veja bem, não foi você. É de Deus. Repetindo, Deus não vai dar o cuscuz. Deus não dá um diploma para você, dá um emprego para você, se você não fizer o que nos compete fazer com aquilo que Deus nos deu. E tudo que nós façamos tem que ser temperado. Todo o nosso esforço com aquilo que Deus nos dá tem que ser temperado com a palavra e a vontade de Deus. Então não vá você abrir um comércio, uma loja e usar pesos falsos na balança. Adulterar a balança. No posto de gasolina, a cada 1 litro só sai 800 ml. Isso é glorificar a Deus? Não. Não vá na prova trapacear, colar. Isso glorifica a Deus? Não. Então tudo que nós fazemos tem que ser temperado com isso. É do alto que veio e eu tenho que honrar a Deus nos meus esforços. Só para terminar, vamos voltar para o versículo de Romanos 11, 13, só para a gente ver direitinho aqui. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Veja só. Porque dele, isso denota o quê? Posse. Posse é tudo dele. Porque dele, aí fala, e por ele. Isso fala do poder, da capacidade. É por ele. Você não pode ter nada sem ser por ele. Trabalho, estudo, saúde, qualquer coisa. É por ele. E para ele. Isso fala do propósito, do porquê, da finalidade. Então, a posse, o poder e o propósito é para quê? São todas as coisas. Glória, pois, a ele. Então dele é a posse, dele é o poder, dele é o propósito de quê? De glorificar a Deus. Tudo é por ele, dele e para ele. Então, está fechado, não tem como a gente tentar entrar ali dentro. É dele, para ele e por ele. A posse, o poder e o propósito, tudo é para glorificar o nome de Deus. Para nos aproximar de Deus. Então, se algo aqui está nos afastando de Deus, então não está sendo reconhecida a posse, o poder e o propósito dele. A posse, o poder e o propósito está passando batido em algum lugar. Então, tudo que temos e somos tem o propósito de glorificar a Deus, que é o dono de todas as coisas. Mordomos. Deus nos chama a ser mordomos. Tudo veio dele, através dele, por ele, para voltar a ele.